Beleza. Agora, oficialmente, né? Vamos lá. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião nossa da científica da disciplina de Anestesiologia, Dor e Medicina Intensiva, aqui da Escola Paulista de Medicina. E hoje a gente tem a apresentação e a aula do nosso setor de Medicina Intensiva, né? Quem vai apresentar vai ser o Dr. Álvaro Luiz Beretta, Dr. Álvaro, que é residente do setor de terapia intensiva e que fez essa apresentação sob a orientação do Dr. Rafael Alves, que ele é médico intensivista e coordenador do setor de terapia intensiva da disciplina. E o tema vai ser sobre síndrome compartimental abdominal, uma entidade sempre lembrada. Uma pergunta para a gente, né? Então, deixo aqui o convite a todos. Quem quiser enviar pergunta para discutirmos ao final, por favor, podem colocar no chat e ao final eu direciono as perguntas para o Dr. Álvaro, tá bom? Álvaro, muito obrigado por ter realizado aí essa apresentação juntamente com o Rafael. Fique à vontade. A gente que agradece aqui, doutor. Boa tarde a todos. Como o doutor Falcão falou, eu sou o Álvaro, sou residente de terapia intensiva aqui da Unifesp. Foi orientado aqui pelo doutor Rafael. A gente vai falar um pouquinho sobre síndrome compartimental abdominal e vamos tentar ver aqui um pouco dos aspectos dessa entidade que parece que é um pouco esquecida mesmo. Só de roteiro, né, a gente vai introduzir um pouco o tema, falar um pouquinho da fisiopatologia, apresentação clínica, como medir a PIA, manejo geral, alguns manejos específicos e falar um pouco de desfecho e prognóstico. Então, de introdução, né, a síndrome ela não é reconhecida há tanto tempo assim, né? A síndrome ela foi reconhecida mais ou menos ali na década de 90 e, visto a importância dela, foi criada a sociedade, né, de síndrome compartimental abdominal. De uns anos para cá, vem se observando uma redução da incidência da síndrome. Possivelmente, né, os autores discutem secundário algumas mudanças de condutas que a gente vem tendo nos últimos anos, principalmente em relação à fluidoterapia, que a gente vem sendo mais restritivo, né, principalmente no cenário de trauma e até em outros cenários que a gente vem discutindo bastante a função, né, dos fluidos. Em relação a isso, né, que é a pergunta da aula, será que ela é pouco reconhecida mesmo? Num estudo aí que a gente coloca aqui embaixo, foi visto, né, num survey que só da enfermagem menos de 20% tinham ciência dessa condição, né, do que era a síndrome, e dos médicos, menos de 30% pensavam no diagnóstico. Nessa parte também, nesse estudo, ele comenta um pouco até sobre a terapêutica da síndrome, né, e é bem interessante que existe um pouco de viés cognitivo, né, que alguns intensivistas cirurgiões, eles lembram mais, né, da indicação cirúrgica, e os intensivistas mais clínicos, eles acabam fazendo as outras terapias e acabam esquecendo um pouco da indicação cirúrgica, né? Então, até nesse contexto da parte de indicação e de terapêutica, existe um pouco de diferença aí da própria lembrança do manejo da síndrome. Para a gente trazer, né, e começar a falar de definições, né? A gente tem a hipertensão intraabdominal, onde a gente define quando a gente tem uma pressão intraabdominal acima de 12. A síndrome compartimental abdominal, a gente vai definir quando a gente tem uma PIA acima de 20, mais alguma disfunção orgânica causada por esse aumento da pressão intraabdominal. Importante a gente salientar também o que é a pressão de perfusão abdominal, que é uma das metas do nosso tratamento. Então, vai ser basicamente a PAM menos a pressão intraabdominal. Existem umas classificações que a gente pode fazer, tá? Síndrome compartimental abdominal primária, que é basicamente uma síndrome causada por condições primárias do abdômen mesmo. Síndrome compartimental abdominal secundária, então síndrome de etiologia extra-abdominais. E a síndrome compartimental abdominal recorrente, você já teve uma vez e volta a fazer uma nova síndrome compartimental abdominal. A gente sabe que a PIA, né, ela é normal em torno de 2 a 5. Nos pacientes críticos, ela tende a subir um pouco e ficar ali em torno de 5 a 7. E é importante a gente ter noção, e até por conta disso, que a gente tende a classificar uma hipertensão abdominal acima de 12, porque em alguns cenários a PIA ela vai subir mesmo. Então, paciente obeso, gestante ou com ascite, ela pode ficar ali em torno de 7 a 12.
De graduação, a gente tem isso, né? O grau 1 seria de 12 a 15, grau 2 de 16 a 20, grau 3 de 21 a 25, grau 4 acima de 25. Importante a gente ter noção que está associado a prognóstico mesmo dos pacientes. Falando um pouco de fisiopatologia, né? O abdômen ele acaba sendo como se fosse assim, uma caixa fechada, e ele consegue se adaptar ao aumento aí da pressão intraabdominal, basicamente de duas formas, né? Então, o nosso diafragma, ele é um dos limitadores aí, um dos que conseguem controlar um pouco de auxiliar na complacência abdominal, e a região pélvica, a musculatura pélvica, e dos ossos pélvicos também. Eles também auxiliam aí, tanto são essas duas partes que podem nos ajudar aí na complacência abdominal. E a gente, depois, falando um pouquinho mais para frente das etiologias, a gente entende que isso é importante a gente ter noção, até para conseguir entender por que um paciente vai fazer síndrome compartimental abdominal e outros não, talvez por conta desses mecanismos que vão estar já falhos prévios, tá? Então, o que a gente sabe, né? O aumento da pressão intraabdominal, ele, em geral, ele reduz a pressão de perfusão abdominal, que a gente comentou. Em geral, ele vai diminuir o retorno venoso. Isso leva a uma redução de débito cardíaco sistêmico, que a gente vai causar e vai evoluir com disfunção orgânica, né? Então, é uma síndrome que evolui com disfunção orgânica múltipla, né? Que a gente tem um débito cardíaco reduzido global. Nesse segundo gráfico aqui, a gente consegue ver bem quais as repercussões que a síndrome vai trazer, né? Então, um aumento que a gente vai ter por conta do aumento da pressão intraabdominal, a gente vai diminuir retorno, vai aumentar a PVC, né, da veia jugular, aumentando então a PIC do paciente, que pode causar disfunção neurológica. A gente diminui a capacidade residual funcional do pulmão, aumenta a shunt intrapulmonar por conta desses mecanismos. A gente tem um aumento da pós-carga do ventrículo direito, tá? Isso pode auxiliar para diminuir o débito cardíaco. Tem compressão de veia cava, que também ajuda a diminuir o nosso retorno venoso e o débito cardíaco. Tem congestão de veia renal, então onde a gente justificaria aí a injúria renal, né, por conta de compressão também, e um aumento aí na hipertensão até portal, né, e na região esplâncnica, que pode levar à isquemia visceral, translocação bacteriana e aumento aí hiperlactatemia. No gráfico aqui do lado, eu só trago aqui para vocês, tem alguns pacientes, né, que vão perder aquele cenário que eu falei, né, de auxílio do diafragma ou por alguma condição pélvica, eles perdem complacência abdominal. E aí, às vezes, por um aumento, um leve aumento do volume abdominal, seja ele por, às vezes, um balanço hídrico aumentado, ou, às vezes, por aumento de volume dentro das alças mesmo, um pouco de volume que ele aumenta intraabdominal, ele já vai aumentando a pressão intraabdominal e ele pode ter uma síndrome compartimental abdominal com menos condições do que outros pacientes. Aqui, esse gráfico mostra bem isso quando esses pacientes perdem a complacência. Então, de apresentação clínica, né? Como esse paciente ele evolui, ele pode fazer disfunção múltipla, a sintomatologia ela é muito variável. Então, difícil a gente determinar e falar assim, esse quadro clínico é bem específico da síndrome. Porque a gente sabe que um dos principais parâmetros que vai alterar primeiro, talvez seja a diminuição da diurese, pode ligar para a gente uma alerta aí, para a gente começar a pensar na síndrome, né? Quando a gente pensa na síndrome, eu acho que existem várias etiologias que podem causar, e acho que nem é válido decorar quais etiologias causam, mas se a gente tiver os fatores de risco, a gente consegue pensar e ter ideia, assim, de quais condições podem causar síndrome compartimental abdominal. Então, assim, paciente que perde a complacência abdominal, né? Então, o paciente já teve uma cirurgia abdominal prévia, paciente que, às vezes, está em ventilação positiva, então, tem pressão positiva, diminui, né, a expansão e o movimento diafragmático, ou que já teve alguma abordagem pélvica, esses pacientes a gente tem que pensar que são de fatores de risco. Aumento de volume intraluminal, né? Então, o paciente que faz ilho, ele vai ter mais fezes
dentro do intestino, ele está mais propenso a fazer síndrome compartimental abdominal. Paciente que está fazendo, tem alguma condição abdominal intrínseca, né? Então, pancreatite, acho que é um dos principais exemplos nesse cenário, vai fazer inflamação intraabdominal mesmo, isso vai aumentar o volume intraabdominal, e causas extraabdominais, né? São causas que vão evoluir, em geral, às vezes com vasodilatação intraabdominal mesmo, e aí pode aumentar a pia por conta disso. Então, pacientes que fecham o balanço muito positivo, pacientes que têm acidose, esses pacientes são mais propensos a fazer esse compartimental abdominal. Então, o que pode me ajudar à beira-leito de eu pensar na síndrome, né? Se o paciente estiver entubado, estiver em ventilação mecânica, se a gente vê um paciente que está com uma complacência ruim, pressão de pico muito alta, e em pacientes que têm, às vezes, o pulmão relativamente normais, né? Então, essas variáveis inapropriadas para aquele pulmão, a gente pode começar a pensar na síndrome, são coisas que vão ajudar. Hipoxemia e hipercapnia refratária, algo que ajuda bastante a gente para esses pacientes também. Hipotensão refratária, então, o paciente está fazendo já medidas e nada está ajudando a subir a PA do paciente, tem que pensar também em síndrome compartimental abdominal. Uma coisa muito importante à beira-leito é a gente tomar cuidado com a avaliação de fluido-responsividade. Tá? A gente vai ver aqui que para o próprio tratamento da síndrome, a gente vai ser um pouco restrito com fluido, e à beira-leito a gente vai se enganar um pouco com essas variáveis, né? Então, pelo próprio aumento da pressão intraabdominal, a cava desse paciente vai estar colabada. Então, você vai fazer ultrassom, você vai ver lá uma cava colabada e vai pensar, puta, acho que vale a pena talvez eu fazer volume, mas calma, isso aí é exatamente por conta da pia, tá? Outra coisa muito importante, como a gente altera em cada ciclo respiratório por conta dessa diminuição, né, de cava colabada, tudo vai ter uma diminuição do retorno venoso, às vezes o próprio delta PP também vai estar falsamente variado, tá? Então isso são coisas, são variáveis que a gente tem que tomar cuidado, que na síndrome podem nos guiar a fazer uma terapêutica que não vai ser tão boa assim para o paciente, tá? Então, em termos de apresentação clínica, quais condições que são mais associadas e que talvez a gente devesse até medir a pia de rotina? Pancreatite, a gente tem que sempre estar de olho, tá? Trauma, qualquer, seja trauma abdominal ou extra-abdominal, queimadura, principalmente queimadura de parede abdominal também, ruptura de aorta, muito importante, e o paciente que está com balanço hídrico positivo, né, depois de muito tempo, tal, está na fase que fez uma fase de excitação, são pacientes que a gente tem que lembrar. Condições gerais, né, que são bem associadas. Então, acidose pode ajudar esses pacientes a fazerem síndrome compartimental abdominal, hipotermia, e pacientes com múltiplas transfusões também são pacientes que vão estar mais propensos a fazer uma síndrome compartimental abdominal. Condições que vão agravar, né? Em geral, na verdade, essas condições agravam talvez qualquer patologia que a gente pega na UTI ou em qualquer outros pacientes, mas paciente doente renal crônico, né, já não tem uma diurese muito adequada, paciente com doença pulmonar crônica, né, não vai tolerar essa pressão que é transpassada, né, para o pulmão, vai ser mais difícil para esses pacientes. Pacientes obesos que já têm uma pia elevada, ou paciente que já tem a miocardiopatia, né, como a gente falou, tem um aumento aí de pós-carga de ventrículo direito, de câmara direita, então tudo isso pode ajudar aí esses pacientes a não evoluírem muito bem. Então, aqui só algumas imagens para a gente mostrar, né, alguns sinais, então, que a gente pode ver, às vezes, a beira-leito, a distensão abdominal, né? Uma coisa que pode acontecer, o paciente chega para você na UTI, ele não tinha hérnia, não tinha nenhuma hérnia, e do nada começa a distender o abdômen e aparece, por exemplo, uma hérnia inguinal. Isso aí são sinais que podem ajudar a gente a inferir, assim, acho que a pia está aumentando e está favorecendo desse paciente fazer essa herniação. Então, sempre trazer isso em mente para poder suspeitar da síndrome. Em relação a exames de imagem, né, o que a gente pode ver nos exames de imagem que pode nos ajudar? No raio-x, a gente vai ver basicamente distensão abdominal, pode ajudar a gente. E em relação ao raio-x de pulmão, atelectasia de base pulmonar, elevação de diafragma, são coisas que podem sugerir a síndrome, tá? Ultrassom, ele ajuda porque a gente pode fazer a beira-leito, ele vai ajudar, assim, a gente tentar ver os possíveis desencadeadores aí da síndrome, né?
Então, ver se tem hematoma, ver se tem alguma coleção, abscesso, e até quantificar para a gente ver se dá para funcionar e começar já a iniciar a nossa própria terapêutica da síndrome compartimental abdominal. Legal da tomo, né? A gente tem alguns sinais que a gente vai ver, então a tomo também auxilia para ver tanto os desencadeadores, né? Ver se tem abscesso, hematoma. Pela toma a gente consegue ver se tá tendo compressão de alguma víscera. A gente consegue ver na tomo a cava colabada também. Existem dois sinais que são descritos, né? Primeiro, a gente vê às vezes que o abdômen ele fica num formato quadrado, um formato oval, que não é o habitual, e tem essa razão que a gente pode fazer, né? A razão antero-posterior e transversal. Se ela der maior que 0,8, ela pode sugerir que esse paciente está evoluindo aí com aumento de pressão intra-abdominal e talvez síndrome compartimental abdominal. E aí agora a gente entra um pouquinho, né, como mensurar a PIA, né? Então, a PIA, para a gente mensurar, existem o padrão ouro para a gente, né? É fazer a aferição com uma sonda vesical, né? Esse é o padrão ouro, considerado na literatura. A gente pode usar monitores que fazem a aferição contínua da PIA, que seria o melhor dos mundos. A gente pode fazer também a aferição intermitente, não tem diferença nenhuma, tá? Posso usar tanto uma sonda, vou usar em geral, sonda de 3 vias, mas existe formas também de usar com 2 vias para você conseguir mensurar a PIA. A gente usa, então, com o sistema, né, de um catéter vesical, a gente acopla, né, nessa parte aqui do catéter vesical e vai ser como se fosse um circuito de PAI mesmo, tá? O que mais gera dúvida em relação à PIA, que eu acho que sempre tem muita discussão e fica à beira-leito, é em relação assim, onde eu vou deixar o domus do paciente e como que eu devo medir. Então, assim, a gente vai infundir de 25 a 50 ml, pode ser de soro fisiológico, tá? Antes da aferição da PIA. E, em geral, que seja um soro, um soro aí que a gente vai fazer, que ele seja um soro mais em temperatura ambiente, que ele não seja gelado, tá? A gente faz isso porque, se a gente faz um soro gelado, a gente está mais propenso de causar contração vesical e aí tem um valor de PIA mais alterado por conta disso. Outra coisa que a gente tem que fazer e tem que lembrar é que a gente, depois que faz o soro, né, de 25 a 50 ml no máximo, a gente tem que esperar de 30 a 60 segundos. Por quê? Logo depois que eu infundo o soro, é o período que eu possivelmente vou ter uma contração vesical. Então, espero esse período, espero o sistema se harmonizar, e aí a gente considera a PIA depois que vem, tá? A gente vai sempre fazer na expiração, que é o momento que o diafragma, né, não está exercendo nenhuma pressão, né, dentro do abdômen. E, em geral, a gente tem que priorizar para fazer paciente em posição supina, e o domus ele fica na mesma posição que o domus de PAI. Tá? Existe que, em geral, vai ficar praticamente na mesma altura da crista ilíaca, que algumas pessoas costumam orientar isso, mas a gente precisa deixar o domus na mesma região, né? Na linha axilar média, mais ou menos onde fica o domus da PAI mesmo. Tá? Então, acho que essas são as principais dúvidas quando a gente vai aferir a PIA. Em termos de complicadores para aferir a PIA, o que a gente tem? Bom, se o paciente fez radioterapia local, ali pré, se ele tem cistectomia, também vai ser difícil, e alguma neoplasia que comprima a bexiga, ou seja, tudo que diminua a complacência vesical vai alterar a aferição da minha PIA e talvez não seja o melhor cenário de eu aferir uma PIA intravesical. O que eu posso fazer nesse cenário? Bom, existe a possibilidade de a gente talvez fazer intravaginal, tem estudo mostrando que você pode tentar, mas é bem desconfortável para o paciente, ou às vezes retal também, existe uma comparação com a pressão que a gente vê via vesical. E outra possibilidade também é um catéter venoso femoral, tá? Parece que a pressão venosa do catéter venoso femoral, ela tem bastante associação com a pressão intravesical, porém só até quando a PIA chega até 20, tá? Depois que a PIA sobe acima de 20, a gente vai perder fidedignidade do parâmetro da pressão venosa femoral, que ela vai começar a perder, vai começar a colabar e vai perder os parâmetros, tá? Mas até 20 daria para tentar usar, então, num cenário que você não tem essa possibilidade também, você pode tentar estar utilizando aí a pressão venosa de um acesso em veia femoral.
Diagnósticos diferenciais, né? Eu coloquei aqui até concomitantes, né? Existe a síndrome policompartimental, então, às vezes, o paciente que tem a síndrome compartimental abdominal e, às vezes, está evoluindo com um hematoma torácico, por exemplo, esse paciente tem 2 compartimentos que estão evoluindo com aumento pressórico, né? Então, a gente vai considerar, quando tem 2 compartimentos ou mais, uma síndrome policompartimental. E existe a síndrome compartimental pélvica, tá? Tem em mente essa síndrome porque, às vezes, você vai avaliar e falar assim, o abdômen está completamente inocente, mas será que esse paciente tem alguma coisa em região pélvica? As condutas para essa síndrome já são bem parecidas com a síndrome compartimental abdominal, mas é bom a gente ter em mente para até poder fazer, né, a propedêutica e a própria terapêutica desses pacientes, para não deixar passar esses diagnósticos. Em relação ao manejo, né, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar reverter todos aqueles fatores de risco que eu citei. Então, das medidas gerais, a gente vai tentar passar a sonda nasogástrica ou retal aberta para tentar diminuir, né, o volume intraluminal. Paracentese, se o paciente tiver uma ascite volumosa, tentar fazer punções de coleções o quanto antes, né, diminuir esse volume intraabdominal. Fazer o paciente evacuar, dar procinético para o paciente, corrigir distúrbio eletrolítico, né, que vai estar associado a ilho adinâmico, então é importante a gente corrigir. Se o paciente estiver entubado, é importante que a gente deixe ele bem acoplado. Então, em geral, você vai precisar sedar bem esse paciente, às vezes, e muitas vezes, bloquear esse paciente para diminuir ao máximo a pressão que ele está fazendo ali durante a ventilação. A gente vai tentar ter uma meta de pressão de perfusão abdominal em torno de 50 a 60, para que a gente vai se guiar. E uma coisa importante aqui é a restrição volêmica, né? E a gente vai priorizar por droga vasoativa. Então, a gente pode ter a impressão assim, o paciente está hipotenso, a PAM dele vai estar mais baixa e eu não vou conseguir atingir uma pressão de perfusão abdominal de 50. Então, por que eu não faço volume, aumento a pressão do paciente e aí atinjo essa pressão de perfusão abdominal? Bom, o problema disso é que sim, num primeiro momento você pode até aumentar a PAM. Porém, depois que você fez esse volume, vai vir todo contra você, porque você vai piorar a pressão intraabdominal e a sua pressão de perfusão abdominal vai voltar a piorar. Então, aqui nesse ano tem que tomar bastante cuidado com o volume mesmo, e a gente vai priorizar a droga vasoativa. Então, só trazendo em degraus, assim, né, de coisas que a gente pode fazer para esses pacientes, né? Então, a gente vê lá que tem uma PIA acima de 12, a gente vai começar as medidas gerais, como eu já falei, né? Vai inserir um tubo nasogástrico ou retal, procinéticos, identificar lesões possíveis, né? Garantir que esse paciente está bem sedado, com analgesia, para diminuir o máximo de esforço que esse paciente pode fazer, diminuir ou evitar o máximo de excitação em fluido, né? E tentar o máximo que, se for fazer, ser uma excitação guiada, né? E tentar, para esses pacientes, um balanço de negativo a zerado, tá? Depois, a gente vai tentar diminuir nutrição enteral para esses pacientes, administrar enema para ele diminuir o volume intraluminal, tentar fazer uma tomo para a gente avaliar possíveis lesões desencadeadoras, drenagem percutânea, né? Se esse paciente estiver evoluindo com necessidade de retirada de fluido, né, a gente e estiver piorando a função renal, a gente vai às vezes tentar avaliar, e ele tiver refratário à diureterapia, avaliar a hemodiálise, por exemplo. Uma coisa que a gente pode considerar é a posição de Trendelenburg reversa para esses pacientes, para tentar diminuir a PIA. E aí, se nada disso for melhorando, né, a gente vai progredindo as medidas. Então, por último, né, como eu falei aqui, bloqueio neuromuscular, a gente vai ter que, às vezes, retirar cirurgicamente algumas lesões, considerar até, às vezes, colonoscopia descompressiva para esses pacientes e, às vezes, até parar a nutrição enteral. Por último, e não menos importante, a gente indicar, quando o paciente é refratário, a indicação cirúrgica de descompressão cirúrgica para esses pacientes. Então, de manejo específico, só para a gente citar das situações que são mais comuns de acontecer essa compartimental abdominal, a pancreatite aguda, por exemplo, ela tem múltiplos mecanismos para fazer, né? Ela pode fazer ascite, pode fazer coleção, ela vai evoluir, às vezes, com ilho adinâmico, né? E ela faz o edema difuso por conta, né, de
inflamação sistêmica que a própria pancreatite induz, né? Quais pacientes têm mais risco dentro da pancreatite para fazer síndrome compartimental abdominal? Então, paciente com Apache de 2, que tem uma forma necrotizante, e pacientes com hipocalcemia parecem que evoluem mais com síndrome compartimental abdominal. Esses pacientes, em geral, a gente vai citar as condutas, vai fazer o manejo geral bem similar, mas aqui coisa que a gente não tende a fazer muito na pancreatite, que é esperar se o paciente tem coleção, esperar 4, 6 semanas, por exemplo, para ver se vai drenar ou não. Talvez nesses pacientes que estejam evoluindo com síndrome compartimental abdominal, a gente adiantar essa drenagem talvez seja mais benéfico. Então, só trazendo, né, os pacientes que não forem respondedores, que estiverem muito graves, em geral a gente vai ter que indicar uma abordagem cirúrgica para esses pacientes, né, a laparotomia xifopúbica, para tentar descomprimir esses pacientes e melhorar do quadro clínico deles, tá? Em geral, nesses pacientes, a gente vai ficar medindo a PIA, principalmente os fatores de risco, se não estiver evoluindo bem, de 4 a 6 horas, ou se ele precisar, se você estiver fazendo medidas, após cada medida que você faça daqueles steps, você vai lá e mede a PIA desse paciente novamente. Em caso de refratariedade, ou o paciente está evoluindo muito mal, está instável, subindo droga, a gente vai indicar o quanto antes a laparoscopia xifopúbica. Queimados, o que dá para a gente falar? Bom, é a mesma coisa, basicamente, mas às vezes ele começa a evoluir, principalmente quando tem queimadura de parede abdominal, a gente tem que avaliar se o paciente não vai precisar de uma escarotomia, por exemplo, né? E o quanto antes a gente precisa, como esses pacientes a gente faz bastante expansão volêmica, eles vão ter um balanço bem positivo, a gente tem que começar a pensar, então, a diminuir a expansão volêmica e já avaliar ressuscitar precoce esses pacientes. No trauma, o que trende bastante, que a gente precisa fazer, né? Em geral, já é indicado para o paciente que tem catástrofe abdominal fazer uma cirurgia de damage control no primeiro momento, e aí já fica o abdômen, né, com uma bolsa de Bogotá, por exemplo, restrição volêmica, que é o que a gente já está mais habituado a fazer, e tirar o quanto antes hematoma e coleção que esse paciente apresente. Então, só para mostrar aqui o que seria padrão ouro de manejo cirúrgico, né? Esse dispositivo, ele fica como se fosse uma drenagem a vácuo, né? E aí ele ajuda a diminuir a pressão intraabdominal e ajuda a gente a até melhorar aí o desfecho do paciente quando a gente, né, indicar a laparotomia xifopúbica. E em relação ao suporte ventilatório, né? Existir sempre esse questionamento, né? E sempre vem a gente sempre acaba conflitando com isso, mas em relação à VNI, por exemplo. Será que VNI causa síndrome compartimental abdominal? Será que VNI aumenta a PIA, né? Então, assim, existiam alguns relatos prévios na literatura de que a VNI estava associado a PCR exatamente por esse mecanismo. Então, o paciente fazia a aerofagia, distender o abdômen, diminuir o retorno venoso, pelo hipertensão intraabdominal, e aí acabar evoluindo com parada cardiorrespiratória. Mas será que é isso mesmo, né? Será que de fato isso acontece? E aí, esse estudo bacana que o pessoal fez, foi um estudo pequeno, né? 35 pacientes, um estudo observacional, prospectivo. Então, pegaram pacientes com múltiplas etiologias aí, que estavam internados na UTI, e fizeram a aferição de PIA desses pacientes. Tinham pacientes até de pós-operatório de cirurgia abdominal, né? Que é uma coisa que a gente até discutiu ano passado, que existia, sei lá, será que eu posso fazer? Vai ter risco, né, de dar deiscência, né, de alguma sutura. Mas não, foi bem seguro, tá? Esse estudo mostrou, dos 35 pacientes que fizeram VNI, eles estavam lá, monitorizaram a PIA e não houve aumento de PIA em nenhum momento e nem piora de PCO2, que seria uma coisa esperada caso isso acontecesse de fato, tá? O estudo, ele fala tudo isso, que é seguro, mas ao mesmo tempo também ele traz para a gente assim, ó, se você tem um paciente de alto risco, que já está evoluindo com aumento de pressão intraabdominal, talvez seja melhor fazer, se for fazer VNI, passar uma sonda nasogástrica aberta só para garantir que esses pacientes não vão evoluir mesmo com uma síndrome compartimental abdominal. Então, ele acabou deixando essa orientação, apesar de afirmar que foi seguro, né? Em relação ao suporte ventilatório, continuando, o que eu devo fazer com os pacientes, né? Será que
quando o paciente está lá, ele não está entubado, está desconfortável. Será que eu devo entubar rapidamente esses pacientes? Então, assim, em geral, o que a maioria dos estudos tem trazido é a gente tentar ao máximo evitar a intubação, tá? A pressão positiva, ela pode piorar o tratamento, porque a gente vai perder a complacência do diafragma, como eu falei, daqueles mecanismos no início da apresentação. Então, a gente tenta medidas gerais previamente, então, tenta melhorar a pia desse paciente, vamos ver se ele começa a melhorar. Caso ele não esteja melhorando mesmo, esteja ficando muito desconfortável, tal, aí sim proceder com a intubação e, se entubado, fazer como a gente comentou, né? Deixar ele bem sedado e, caso necessário, até bloquear o paciente. Em relação à interação da ventilação com o auxílio compartimental abdominal, né? Então, quando o paciente tem esse compartimento abdominal, ele vai transmitir essa pressão para o diafragma e para o tórax. Então, eles vão evoluir mais com a telectasia, diminui a drenagem linfática, que favorece que o paciente fiquem até mais hipervolêmico, né, da parte pulmonar, e vai reduzir o volume corrente desses pacientes, né? A gente tende a ter mais shunt também, diminuição de complacência, e aí fica difícil mesmo a ventilação nesses pacientes, tá? Se esse paciente estiver evoluindo assim, com uma hipoxemia muito importante, você não está conseguindo manejar, existe alguns estudos, né, já mostraram em relação a essa posição de cadeira de praia, que é literalmente manter o paciente nessa posição, como a cadeira mesmo aqui que eu coloquei, tá? Qual que é o problema disso? Foi um estudo pequeno que mostrou isso, né? Que você deixar o paciente em posição de cadeira de praia, você melhoraria a hipoxemia do paciente, mostrando em média até um aumento da PO2 de 20 a 30. Então, às vezes, até tiraria ele de uma indicação de prono, às vezes até, em alguns cenários, até de ECMO, né? O grande problema dessa posição é que eles viram que você vai piorar a pia do paciente, tá? Então, assim, quando você está com várias disfunções, às vezes você vai ter que optar por melhorar alguma que esteja mais grave naquele cenário e, assim, você vai avaliar os riscos e o benefício dessa intervenção. Por isso que é questionável em relação a esse posicionamento, tá? PIP e platô, a gente vai tentar sempre o mais baixo possível, até para conseguir diminuir, que a gente, né, não proceda e não aumente muito a pressão intraabdominal. E a gente traz aqui também as recomendações, né, desse estudo que saiu na Anesthesiology, que seria o que a gente fazer, né, para manejar junto com o monitor. Então, assim, ter uma monitorização contínua da pia é importante, né? Tentar manter o volume até no máximo de 6 ml quilo, evitar pressão de platô e de pico muito alta. Então, assim, ventilação protetora mesmo, abaixo de 30. Uma driving pressure, a gente vai tentar que seja abaixo de 15, tá? E a gente vai tentar manejar a PIP aí conforme o quadro do paciente, né? Então, às vezes você vai tentar aumentar a PIB desse paciente, mas ele não vai tolerar hemodinamicamente, por todos os mecanismos que a gente já citou. Então, vale a pena ir vendo e mexendo na beira-leite. Não tem nenhum valor específico que dá para a gente orientar, tá? Coisas adicionais que dá para fazer. Posso fazer prona com esse paciente? Posso, tá? Se eu for pronar o paciente, eu só devo colocar e garantir que as suspensões, né, os coxins, eles estejam bem adequados, tanto na região torácica como na região pélvica, tá? Indicar o bloqueio neuromuscular pode ajudar, como eu já falei, mas que seja o mais precoce possível, até para tentar que esse paciente não evolua com piora de desfecho a longo prazo, né? Não fique com polineuropatia, tudo. E manobra de recrutamento é complicado nesses pacientes, né? Uma vez você pode piorar a hemodinâmica, então tem que tomar muito cuidado e a variação à beira-leito que vai te dizer qual que é o melhor manejo para esses pacientes. Em relação a desfecho, né, e prognóstico, o tratamento cirúrgico ele é muito importante. Então, a partir do momento que o paciente apresenta uma síndrome compartimental abdominal, desde o início do quadro, se ele demora para ser indicado a indicação cirúrgica mais do que 4 dias, que parece até que bastante, né? Esses pacientes têm estudo mostrando pior desfecho. Mas, às vezes, o que acontece é que a gente talvez demore para ver, diagnosticar a síndrome, e por isso que a gente, às vezes, demora para indicar o tratamento cirúrgico. Então, a gente tem que ter muito cuidado nesse cenário. É uma síndrome grave, né? Exatamente porque ela evolui com síndrome de disfunção múltipla de órgãos. Então, é importantíssimo que a gente tente fazer sempre um diagnóstico precoce para reduzir e para tentar evitar que esse paciente estabeleça a disfunção e assim tenha um melhor desfecho.
E aí, para terminar, acho que de mensagens principais aí que a gente deixa para casa, acho que é importante a gente ter em mente os fatores de risco, que eu citei, os 4 fatores de risco. E se você está na dúvida, não custa nada, vai lá e afere a pia do paciente, né? Isso a gente consegue fazer à beira-leito, não é algo difícil, e é algo que vai tirar a nossa dúvida e que vai orientar bastante para ver o que a gente deve fazer e quais tratamentos a gente deve guiar, né? Tomar muito cuidado com as provas de fluido e responsividade, né, que podem acabar guiando a gente para o lado errado do tratamento, como eu citei. A gente pode usar VNI, né? Tem esse trabalho aí que mostrou não houve aumento de PIA, não houve piora de PCO2, né? E, assim, a gente iniciou o tratamento, é importante ficar próximo do paciente, reavaliando precocemente, refazer as medições de PIA o quanto antes e logo após as medidas que forem instituídas. E, como eu falei, pela piora de desfecho, não retardar a indicação cirúrgica, que é isso que parece um dos poucos fatores aí que foi associado a pior prognóstico nesses pacientes. Então, é isso, pessoal. Excelente, parabéns pela apresentação. Queria Obrigado. deixar aberto aqui aos colegas que queiram fazer alguma pergunta, e a gente já tem uma pergunta aqui no chat, que eu vou direcionar a você, Al. Certo. Aqui a colega Isabela, ela pergunta se existe alguma recomendação para medir a PIA, para ter um basal no POI de cirurgias de grande porte do trato gastrointestinal. Ela pergunta se existe essa recomendação como alguma rotina. Então, os pacientes pós-operatório de cirurgia de trato gastrointestinal, tudo, são pacientes que também podem estar mais associados a fazer síndrome compartimental abdominal pelos mecanismos mesmo e pelos fatores de risco que eu citei. E talvez sim, talvez esses pacientes a gente ter a PIA de rotina, talvez valha a pena, tá? Não existe nenhum guideline que cite assim, você fazer de rotina em todos os pacientes, mas esses que têm condições e fatores de risco mais presentes, eles citam a gente até fazer, às vezes, medir de 6 em 6 horas a PIA. Então, acho que sim, acho que vale a pena. E se vê que esse paciente tá evoluindo com melhora, não está evoluindo com nenhuma disfunção nova tal, acho que daí começa a passar e depois parar de aferir a PIA. Mas acho que sim, acho que vale a pena. Falcão, eu estou aqui, mas eu estou de câmera desligada, que nós estamos os 3 na mesma sala e neste computador que eu estou não tem câmera. Tá. Mas eu queria aproveitar a resposta do Álvaro e perguntar e provocá-lo, ele e o Rafael, com essa questão da mensuração da PIA na UTI, sabe? Porque, primeiro, parabéns, né, Álvaro? Apresentação super boa e muito cuidadosa feita. Rafael, também parabéns aí pela orientação. Obrigado. Mas provocando vocês dois, né? Porque a apresentação ela resgata algo que eu acho que a gente tem perdido, não só na nossa UTI, mas em várias outras, né? Na terapia intensiva de uma forma geral, que é justamente essa resposta que o Álvaro deu, que é o quanto a gente não deveria acoplar a mensuração da PIA como uma medida acessória na nossa monitorização hemodinâmica, sabe? Não só nos POIs, como a Isabela falou, mas também no paciente de alto risco, no paciente chocado, no paciente com múltiplas disfunções. E vindo aí ao longo dos anos, né, eu digo que no passado a gente media isso muito mais. E um dos momentos em que a gente perdeu um pouco essa questão de medir foi quando a gente decidiu que não ia fazer mais mensuração de PIA, a não ser com sonda de 3 vias. E daí a gente passou a ter como rotina dentro da UTI trocar a sonda do paciente que a gente fosse medir a cada 6 horas a PIA, como o Álvaro acabou de responder. E o Álvaro, na apresentação dele, ele falou que a gente pode medir só numa sonda de 2 vias. Entretanto, daí, fugindo um pouquinho do nosso aspecto aqui, a gente teve problemas com a enfermagem, com a CCH, quando a gente estava fazendo mensuração de PIA numa sonda de 2 vias, por causa do que formalmente você, teoricamente, está abrindo o circuito. Então, o que isso trouxe para nós? Quando a gente vai fazer uma única medida de PIA, meio que para fazer um diagnóstico diferencial, se tem ou se não tem, a gente tem usado a sonda de 2 vias, vai lá, faz uma única medida e pronto. E se essa única medida mostra um risco, ou um começo de aumento de PIA, se tiver síndrome compartimental, não tem dúvida nenhuma, a gente vai trocar a sonda para medir em sistema fechado.
Então, eu queria que os dois comentassem, que eu acho que tem muito aluno aqui, muito residente, essa perca que a gente teve, sabe? Essa perda que a gente teve quando a gente passou a colocar para nós mesmos a questão de que tem que trocar de sonda e medir com 3 vias para medir pia, se for medir de horário. Quer comer? Começa aí. Boa tarde. Retornando à pergunta inicial lá do título da apresentação do Álvaro, se é uma condição um pouco lembrada, acho que a gente consegue concluir que sim, né? E aí entra justamente nessa questão que a professora Flávia perguntou, porque surge uma nova pergunta: será que essa condição ela é pouco diagnosticada porque realmente a gente, em alguns momentos, não monitoriza para ter um alto índice de suspeição? Ou será que é pelo fato de que os fatores de risco, as etiologias, são extremamente comuns a tantas outras doenças da UTI, e aí a gente compra o diagnóstico da disfunção orgânica pela condição subjacente e deixa de pesquisar no segundo momento a síndrome compartimental abdominal? Esse realmente é um dos problemas chaves para o diagnóstico, e eu creio que não sei se possível, mas a gente tendo em mente justamente esse perfil de paciente, apesar de ser extremamente comum no ambiente da UTI ou do centro cirúrgico, que vai ter um maior fator de risco para desenvolver a hipertensão intraabdominal ou a síndrome compartimental abdominal, a gente talvez ter o mindset de já numa sondagem inicial, procurar sondar com a de 3 vias, pensando mesmo no fator de risco, apesar de ser uma população tão comum na UTI que às vezes a gente acaba não fazendo. Então, eu creio que a questão é realmente a gente monitorizar mais para fazer mais diagnósticos, sempre lembrar dessa condição para um diagnóstico diferencial da disfunção orgânica, e talvez voltar mesmo a sondar esses pacientes de maior risco com 3 vias mesmo. Que é uma interface interessante com anestesia, né, Falcão? Ou seja, esse doente lá no centro cirúrgico, se tem um risco aumentado de hipertensão intraabdominal, ele já deveria vir para nós sondado, né? Sondado com 3 vias, né? Era isso que eu ia até perguntar. Agora, essa interface nossa, né, do centro cirúrgico com pós-operatório na UTI, essa é uma interface importante, né? E aqui a gente tem colegas de fora do Hospital São Paulo, também de fora da escola. Quando que a gente poderia contribuir nesse sentido, pensando numa síndrome compartimental abdominal num pós-operatório? Por exemplo, é muito pensar que uma cirurgia abdominal aberta, o paciente mereceria já ter uma sonda de 3 vias, por exemplo, porque a gente sonda no início da cirurgia, óbvio, e é um momento que a gente não sabe ainda como vai ser essa cirurgia, né? Então, o que poderia nos despertar esse tipo de pensamento que, na hora que nós fomos fazer a transição do cuidado e passar esse paciente aos cuidados do colega intensivista no pós-operatório, falar mais no sentido como se fosse um heads up, sabe? Olha, vale a pena mensurar a pia, porque esse paciente pode desenvolver uma hipertensão intraabdominal, uma síndrome compartimental abdominal. O que seria interessante para nós, já nesse momento prévio, termos como um alerta? Professor, justamente algumas condições já de base que esse paciente vem, as comorbidades, que já é analisado aí na avaliação pré-anestésica, desde esse momento já 0, né, na avaliação pré-anestésica. Então, é um paciente que já vai ter fator de risco já de base aumentado. Segundo algumas técnicas cirúrgicas, por exemplo, tem muita associação de cirurgias que são induzidas no pneumo peritônio, tem alta associação com síndrome compartimental abdominal, então isso também já pode ser trazido à UTI, né? Condições mesmo clínicas do paciente durante a condução do ato cirúrgico, como, por exemplo, um balanço hídrico positivo, a quantidade de fluido que esse paciente recebeu, se esse paciente teve necessidade de ser politransfundido durante o ato cirúrgico, também é outro fator de risco, a politransfusão. Se esse paciente já vem com algum grau de acidose, a despeito de todas as medidas que foram tomadas no intraoperatório para tentar
controlar essa situação. E até o próprio relato, e até a gente também faz um link com também a equipe cirúrgica também, não só com a equipe da anestesiologia, mas também a cirúrgica, o próprio relato da equipe da cirurgia. Por exemplo, foi uma cavidade difícil de ser suturada, de ser feita a aproximação das paredes, tinha muito edema de alça, tinha algum grau de isquemia, né, tinha coleções, então isso tudo no final, na transição de cuidado, pode ajudar muito sim, e já trazer o alerta para o intensivista de aumentar a suspeita clínica para fazer esse diagnóstico. E eu acho que com relação a colocar já uma sonda de 3 vias, sabe, Falcão, aquele doente chocado com abdômen agudo, séptico, que já chega ruim, esse já deveria, na hora do passagem da sonda, esse com certeza vai se beneficiar da mensuração disso, né? O abdômen catastrófico no doente que já chega no centro cirúrgico chocado. Uhum. Esse eu acho que não há dúvida, como você falou, né, Flávia, mas o que acontece, o tema da aula foi muito pertinente, né? Se a gente lembra disso, né? Então, o que precisa é lembrar, né? Então, acho que esse, com certeza, minha dúvida maior era naquele paciente que está entrando ali rígido, mas é uma cirurgia de grande porte, né? Uma citorredução, uma gastroduodenopancreatectomia, né? Agora, uma pergunta bem básica, ignorância, eu acho que acredito, Flávio, talvez você tenha essa informação. Uma sonda convencional de 2 vias para uma sonda de 3 vias, custo é muito diferente, ou a disponibilidade é muito diferente, porque você disse que vocês, assim, isso cai um pouco no esquecimento da mensuração periódica, principalmente quando vocês passaram por uma sonda de 2 vias. Isso impacta em alguma coisa? Por ignorância mesmo, eu não sei. Imagino que custo não seja muito diferente, não, Falcão. Eu só acho que porque o doente já vem com 2 vias, o que custa mais é a troca. Cada troca de sonda coloca o doente em risco de um novo processo infeccioso. Sim. Né? Então, acho que se a sonda de 3 vias ela tem um calibre maior ou alguma coisa, acho que talvez, tecnicamente, eu não sei te responder. Custo, com certeza, vai ser maior, mas nada que seja significativamente maior na minha ignorância. Né? Tá. Não é esse o ponto. Nós não deveríamos passar sonda de 3 vias em quem não precisa de sonda de 3 vias. O grande problema é a troca da sonda, né? Que coloca sempre, né? Sempre que é mais um procedimento. Né? Entendi. Mas a gente faz isso, como eu te falei, na rotina da UTI hoje, quando a gente suspeita de síndrome compartimental, a gente faz uma única medida, abrindo o sistema, porque na prática você está injetando fluido numa sonda vesical, que é um processo não adequado, né? Do ponto de vista de infecção, numa sonda que vai ficar muitos dias, né, que são as sondas da UTI. A gente faz isso uma vez, sem problema. Mas caso a gente vá deixar de horário, a gente troca a sonda. Tá. Bom, vale a pena, então, depois a gente fazer uma reuniãozinha de trabalho e, quem sabe, né, envolver a professora Rita, padronizar isso, se a gente tiver essa disponibilidade da sonda de 3 vias, para alguns casos que a gente entende aqui que tem indicação, o paciente já ir com essa sonda para UTI, né? Tá bom, perfeito. Maravilha. Mais alguma pergunta dos colegas? Não, eu acho que um aspecto muito interessante aí mais da terapia intensiva que o Álvaro e o Rafael colocaram, e que eu acho que tem muito a ver com o nosso dia a dia, é o manejo desse paciente, né? Ou seja, a gente teve já alguns casos aqui, pacientes por Gilve, por exemplo, que sofrem metabólica, né? E que a gente teve que tratar clinicamente. No passado, há alguns anos, quando começou esse boom da síndrome compartimental, a gente já teve alguns casos até de manejo cirúrgico, né? Sem o devido manejo clínico anterior, e a gente evoluiu muito no manejo clínico da síndrome compartimental. Né? Hoje, a síndrome compartimental é de manejo do intensivista e não do cirurgião. Né? Obviamente, não estou falando dos casos em que existe uma razão cirúrgica para operar o paciente. Né? Eu acho que a gente evoluiu muito nisso, na nossa capacidade de avaliação hemodinâmica, nas nossas estratégias de ressuscitação e de manipulação desse paciente. Eu acho que o Álvaro colocou isso muito bem. De novo, uma pergunta provocativa aí, é que a gente, durante os 2 anos da Covid, nós enfrentamos várias vezes esse cenário, né? E a gente pronou os pacientes. O Álvaro falou muito rapidamente sobre como é que faz para pronar um paciente com síndrome compartimental. Talvez responder um pouquinho mais detalhado isso, né? Funciona mesmo, Álvaro e Rafael, esse negócio de botar coxinha em paciente com síndrome compartimental e proná-lo? Na prática, a gente consegue? Eu acho que o
O Dr. Rafael tem um caso bem emblemático sobre isso, ano passado, da época da pandemia, né? Esse foi um caso bem interessante, que a gente tinha uma paciente realmente com uma grave disfunção respiratória e que tinha, inclusive, parâmetros para indicação de ECMO. E o que chamava atenção nesse paciente, mas é uma característica muitas vezes comum a tantos outros pacientes, ainda mais no COVID que a gente teve, que era uma paciente com uma complacência pulmonar extremamente baixa e estava em posição prona. E apesar de ser, de certa forma, esperado, após a posição prona, a complacência piorou muito, apesar de ser esperado que até se piore um pouco a complacência pulmonar na posição prona, por razões anatômicas, mas essa paciente piorou, assim, dramaticamente a complacência. E era uma paciente obesa, mórbida, e aí, nesse momento aí a gente levantou essa hipótese de será que não era ali alguma necessidade de ajuste justamente de coxins da posição prona. E aí, quando a gente ajustou tudo, colocou coxins de tamanho muito maior, todo um cuidado ali pela própria anatomia específica da paciente, essa paciente saiu de uma relação PO2-FO2 de 70, foi para 190, só com ajuste de coxim. Então, isso ficou como uma lição para a gente aí, que a gente leva para sempre. Então, é bem interessante. Então, assim, tem que ter não é proibitivo, mas tem que ter realmente todos os cuidado redobrado, porque se não for feito com a técnica adequada, pode até piorar a situação da paciente, né? Acho que essa é uma outra mensagem, assim, que a gente gostaria de deixar em relação à síndrome compartimental abdominal ou à hipertensão intraabdominal, porque o tratamento, muitas vezes, ele é desafiador, porque a condição subjacente do paciente traz a necessidade de um suporte. Por exemplo, o paciente está no estado de choque, pode se beneficiar da infusão de fluido, mas isso pode piorar. O paciente tem uma SARA moderada grave que tem indicação de prona, mas a prona pode piorar. Isso é outro ponto extremamente desafiador, que às vezes a gente tem que ficar ali numa balança tentando encontrar o melhor ponto de equilíbrio. E só lembrando também do ponto de vista respiratório, como esses pacientes com hipertensão intraabdominal, eles têm uma pressão pleural muito positiva, muito elevada, muitas vezes os parâmetros habituais que a gente usa, que a gente tem de evidência para usar para ventilar esses pacientes, como pressão de platô de 30, ou o grau de pressão respiratória final positiva que a gente usa nesses pacientes pode ser baixo, considerando a alta pressão pleural. Então, esses pacientes, eles toleram uma pressão tanto inspiratória quanto expiratória maior de vias aéreas, sem estourar a pressão transpulmonar, que na última instância iria levar ao estresse e à lesão pulmonar. Daí que vem, talvez, algum racional de se usar a monitorização de catéter esofágico como um substituto aí da monitorização da pressão pleural, mas também tem suas limitações por ser apenas uma monitorização regional ali. Perfeito, perfeito. Tem uma última pergunta aqui da Isabela, acho que dá tempo ainda. Paciente em POI de reconstrução do trato gastrointestinal com uma pia limítrofe, eu devo postergar a extubação e manter mais tempo sedado? Acho que nesse cenário, assim, se o paciente estiver evoluindo bem, não tá tendo comprometimento e você acha que vai conseguir mantê-lo fora do ventilador, sim, o ideal é tentar estubá-lo, porque a pressão positiva acaba piorando a própria pia, né? Mas se não, você vê que está tendo muito comprometimento, esse paciente parece que não está tendo uma boa evolução, está precisando de parâmetro, né, um pouco mais alto, tal, acho que talvez não, aí segurar e tentar as medidas primeiro, né, para reduzir a pia desse paciente, sem ser com a própria retirada ele do ventilador, que vai ajudar, né? E aí sim, depois tentar estubá-lo. Perfeito, perfeito. Bom, queria agradecer aqui mais uma vez, Álvaro, Rafael, parabéns pela apresentação, né? Agradecer aqui a Flávia e convidar a todos para a nossa próxima reunião na semana que vem, no dia 27, que vai ser a apresentação do setor de dor, né? Novamente às 13 horas, e a gente vai divulgar o link nas nossas redes sociais.
Então, Álvaro, Rafael, mais uma vez, muito obrigado. Desejar aqui a todos um bom dia de trabalho, uma boa semana a todos. Tá bom? Obrigado, doutor. Obrigada, Um pessoal. abraço. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Tchau, tchau. Excelente, pessoal. Parabéns.